Cloud Code ou ChatGPT? Essa pergunta está errada, eu vou te provar o porquê. As pessoas ficam comparando os dois como se fossem times de futebol. Ou até mesmo esse é melhor do que esse, essa função é melhor do que aquela, que na verdade não vai fazer tanta diferença assim. Em sua essência, ambos são muito parecidos. Então, na verdade, qual é a diferença entre usar o ChatGPT ou o Claude da Anthropic? Eu sei que tudo que você viu no Instagram, no YouTube ou qualquer que seja a rede social ou em site, notícias, você viu que o Claude é muito bom. Você vê notícias que o ChatGPT, a OpenAI, lançou versões melhores. E aí você fica no meio, naquela guerra. Quem é melhor? Uma semana esse é o melhor, na outra semana um outro já destronou. Mas a verdade é que isso não importa tanto assim. E se nós formos colocar um em pé de igualdade do outro, o cloud leva uma vantagem muito grande. Mas essa questão não é a principal. Essa questão não vai fazer tanta diferença no final das contas. Hoje eu vou te contar a verdade. Não tem patrocinador nesse vídeo, bem que poderia ter, e também não tem afiliado, nem vou te vender um curso. Eu vou simplesmente te mostrar o mais importante do que uma ferramenta. Imagine um funcionário que leu tudo que existe na internet, ou todos os livros que existem no mundo. Ele guardou todo esse conhecimento e organizou de um formato mais próximo por assuntos possíveis. E na verdade o que ele faz quando você faz uma pergunta, ele pega a tua pergunta, pega o bloco de perguntas e respostas mais próximo e tenta adivinhar ou tenta colocar a resposta ou a próxima palavra que mais condiz com aquilo que você falou. Parece até simples, mas na verdade não é. A questão é que quando isso é processado dentro de um grande servidor, com bilhões e bilhões de processamentos simultâneos, e também com disponibilidade de bilhões e bilhões de palavras, isso acontece de uma forma tão rápida e as palavras são escolhidas de uma forma tão próxima da precisão que parece um cérebro inteligente. Parece, na verdade, linha de raciocínio, mas não é. Agora, nos dias atuais, existe o Deep Thinking, que na verdade é como se a IA, a LLM, na verdade, ela escreve um rascunho antes de te responder, ou escreve alguns rascunhos, compara e melhora isso. E aí, posteriormente, ela te entrega a resposta. Então ela critica a própria linha de raciocínio, o próprio rascunho, para te entregar um pensamento melhorado. Essa sensação, ou esse serviço, na verdade, nos traz uma sensação de um avanço ainda maior. É por isso que está saindo novas versões da mesma IA, 4.6, Cloud Sonnet 4.6, 4.7 e por aí vai. Um outro ponto é que esses processos de pensamento, essas novas versões, elas demoram mais para te entregar uma resposta, porém, a resposta é melhor. E isso também vai gastar mais tokens. A troca do dinheiro, a moeda de pensamento que a IA faz para te entregar tudo aquilo que você quer. Imagine dois cavalos de corrida, iguais, idênticos em sua força, em sua capacidade. Em um, nós temos um cavalo com um jockey inexperiente, a sua primeira corrida ele praticamente não treinou. No segundo cavalo, nós temos um jockey altamente experiente, com 5 anos de competições, um campeão mundial. E aí, nessa corrida você apostaria em qual dos cavalos? Que tem o jockey inexperiente, já que os dois cavalos são iguais, ou que tem o jockey campeão? Pois é. No mundo das IAs, essa é a diferença. Os cavalos são as ferramentas, os jockeys são eu e você. Nós temos que se preparar, porque a ferramenta em si não vai fazer tanta diferença na hora da corrida. Mas saber o que pedir, como pedir, saber conhecer aquilo que tu está montando, aquilo que tu está pedindo, faz toda a diferença. Hoje, em 2026, o Claude está ganhando a corrida. Amanhã, depois, pode ser o DeepSeek, pode ser o Grok. Tá, mas aí vem as perguntas. Quando eu uso o Claude? Quando eu uso o ChatGPT? Pro Claude, ele é bom em quê? Se você tem tarefas longas, que vai precisar trocar muita ideia, passar muita mensagem, muito contexto, Claude. Se você precisa que a IA siga o caminho perfeito, não quebre no meio do caminho, não se perca dentro da linha de raciocínio,
se o teu projeto vai demorar mais tempo, não é algo tão simples como uma landing page básica ou uma dashboard analítica muito básica, é cloud também. Pessoal, depois de gravar esse vídeo e enquanto eu estava na edição, eu percebi e tive a ideia de fazer um painel, que é esse que vocês estão vendo agora. Aproveita, bate um print aí, porque essas são todas as diferenças entre as plataformas e em cada área que elas são boas, pelo menos até o momento. Então, tire suas conclusões. Organizar e responder esse e-mail, depois talvez preencher uma planilha dos e-mails mais importantes a serem respondidos ou talvez pegar desse e-mail, criar uma tarefa no ClickUp ou em outro CRM e o assunto daquele e-mail virar uma tarefa que tu tem que resolver durante a semana. O Cloud também é excelente para isso. Ele se conecta entre vários apps, e-mails, CRMs e tu pode criar uma tarefa dentro dele para que ele execute isso passo a passo. Por último, também com o Cloud, análise de documentos profundos. Ele se dá muito bem com documentos que precisam ser analisados e tem muitas páginas. O que o nosso amigo concorrente parece que anda mentindo pra gente. Já se deparou com aquele momento que você está conversando com o ChatGPT e você nota que a resposta dele não está tão boa assim, ou ele omitiu informações, você corrige e ele diz assim, ah, tá bom, verdade, me desculpa, eu vou refazer. Parece que ele é propositalmente preguiçoso ou ele não quer gastar tanto token assim, ou pensar tanto assim antes de responder. Agora, trazendo pontos positivos para o ChatGPT da OpenAI, eu particularmente hoje gosto muito da forma com que ele gera imagem. Claro que nós temos outras IAs, outras plataformas que criam imagem muito bem, mas eu estou comparando os dois. E comparando os dois, na hora de criar uma imagem, principalmente com essa última atualização, né, de criação de imagem do ChatGPT, tá muito boa, certo? Quando eu quero coisas mais rápidas, simples, factuais, eu uso o ChatGPT. E particularmente falando, eu usei durante muito tempo, desde o início do lançamento do ChatGPT, somente ele, e testava as outras. Mas no dia a dia mesmo, era ChatGPT. Do Codex ao Canvas dele, às conexões, aos agentes personalizados que eu gosto muito ainda lá. Porém, não me traz tanto benefício assim usar o ChatGPT hoje. Comparando os valores das ferramentas, e para mim, no meu caso, criar imagem não é tão necessário assim. Se para você é, talvez você fique com o Claude e o ChatGPT, ou só o ChatGPT. Mas no meu caso, que trabalho com contratos, tarefas, eu prefiro, estou migrando totalmente para o Cloud, certo? Desktop principalmente. Então nele eu consigo ter o uso do Cloud dentro do meu navegador, fazendo coisas para mim enquanto eu estou fazendo outras. Eu tenho o Cowork que organiza meu computador, verifica e-mails, me diz o que está acontecendo, pega os meus e-mails e cria tarefas dentro do meu CRM, pega as minhas tarefas e manda lembrete para o meu celular, enquanto eu estou fazendo outras coisas. Então, o número de opções e de vantagens usando o Cloud hoje é muito maior. Mas tem uma coisa que o Fábio Akita, num podcast recente, falou, e isso não saiu da minha cabeça. A IA reflete quem você é. O que ele quer dizer, meus amigos, com isso? Não adianta você achar que você vai simplesmente pegar a IA, seja Cloud, ChatGPT, o Cursor AI, e você vai fazer um micro SaaS, um SaaS, um software que vai revolucionar o mercado lá do zero, só usando ele. Primeiro porque quem é programador sabe que não é só isso. Tem banco de dados, tem toda a estrutura, tem arquitetura. Então não adianta você achar, se você não é programador, você achar que vai pegar e criar um software sozinho do zero, não se iluda. A IA não vai fazer tudo isso para você. Por quê? Porque a IA reflete quem você é. Então, se você é um bom designer e tu usa a IA para te ajudar no teu processo de criação, nossa, vai explodir. Por quê? Porque tu já conhece o caminho. Então tu vai orientar a inteligência artificial para que ela traga o melhor para ti daquele ramo. É como eu hoje querer ser um advogado e advogar por alguém usando o ChatGPT. Eu vou conseguir alguns resultados, mas eu não me comparo a um excelente advogado que sabe todos os passos do seu processo, da sua carreira e usa o ChatGPT ou o Cloud, uma IA.
Então, na verdade, o que você precisa mais focar é em si, no teu conhecimento. Em resumo, existe uma outra frase que eu acho muito interessante. Se passa mais tempo amolando o machado do que derrubando a árvore. Então, seja qual for a área que você vai usar a inteligência artificial, preparar o teu projeto, entender melhor como que tu quer usar a IA no dia a dia, discutir com outras pessoas, talvez contratar uma pessoa para fazer uma consultoria, uma espécie de curadoria, mesmo dentro da tua área, mesmo você conhecendo a área, o resultado final para o teu negócio, o resultado final para o teu dia a dia vai ser bem melhor. A minha opinião sincera é que hoje o cloud é infinitamente melhor. Eu já falei isso minutos atrás. Eu uso ele para quase tudo que eu faço. Mas essa é minha realidade. Não sei se seja a sua. Fazer uma pesquisa sobre determinados assuntos ou a tua área e ver o que é que o mercado diz sobre quais são as IAs daquela tua área que estão mais servindo, ouvir profissionais daquela área vai fazer mais sentido e trazer mais resultado para ti do que tu tá na internet pesquisando qual é a melhor IA, as 10 melhores IAs e usar simplesmente ela. Você tem sim que fazer essa pesquisa como eu acabei de falar, mas fazer uma pesquisa para ter uma orientação, testá-las, mas o foco principal do conhecimento está na sua profissão, está naquilo que você faz bem. Então, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer pela paciência e espero que eu tenha lhe respondido, porque na verdade não vai ter um IA que vai mudar tanto assim o jogo para ti. Vai ter o teu conhecimento. Foque em se especializar mais, porque se você é um bom profissional, você vai fazer tarefas melhores com a inteligência artificial. Você vai fazer o suprassumo, o ouro, vai fazer o negócio acontecer. Lembre-se, é mais como eu penso, eu pergunto a IA e eu critico aquilo que ela me retorna. Então, quanto maior conhecimento eu tenho daquilo que eu quero construir, melhores respostas eu consigo com a inteligência artificial.